Bom dia, patriotas. Uma ótima quinta-feira para todos. Pessoal, de acordo com o artigo 127 da Constituição, está aqui na minha frente, o Ministério Público é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-se a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis. Eu queria destacar esse trecho aqui, esse último trecho. Então, é do interesse do Ministério Público, ou seja, é função do Ministério Público defender os interesses sociais individuais disponíveis, né? Inclusive, anteriormente fala do regime democrático. Muito bem, interesses sociais. Vamos falar aqui do direito à manifestação, né? Está no artigo 5º da Constituição. É a premissa da democracia o direito de se manifestar. E quando se trata de meios de comunicações, fala no artigo 220 que deve haver pluralismo, né, nesta comunicação dos meios de comunicações sociais, né, artigo 220 da Constituição. E a Jovem Pan é uma das emissoras, né, está há 80 anos transmitindo aí com pluralismo, né, não é à toa que já está há 80 anos, né, exercendo o seu dever de comunicação com milhares de ouvintes, de telespectadores no Brasil inteiro e, mais recentemente, através das redes sociais, da internet, né? Pois bem, interesses sociais. Nós tivemos, num passado recente, manifestação no Brasil inteiro pelo voto impresso, não é? Se você tiver dúvida, você vai na internet, vai lá no Google e digita lá manifestação pelo voto impresso. Tivemos manifestações populares com milhares de pessoas em todas as capitais. Isto é um fato, portanto, é assunto de interesse federal, de interesse nacional, de interesse público que houvesse voto impresso, para que tivesse maior transparência no processo eleitoral. Isso é interesse público porque teve manifestações pacíficas e ordeira. Muito bem. Então, a Bia Kicis, né, elaborou a PEC 135, né, trouxe o projeto que virou a PEC 135, que era a PEC do voto impresso, né, que tinha lá na comissão especial Felipe Barros, e houve um amplo debate dentro do Congresso Nacional, tudo dentro da legitimidade, tudo dentro da legalidade, tudo dentro do Estado democrático de direito, como deve acontecer. Pois bem, saiu o ministro Barroso lá do seu quadrado, foi lá na Câmara dos Deputados, se reuniu com lideranças partidárias e convenceu essas lideranças a impor que seus deputados que estavam na comissão especial votassem contrário ao voto impresso. Portanto, houve uma interferência direta do Poder Judiciário no Legislativo para que não acontecesse aquilo que a população via pedindo nas manifestações, que é legítimo. Não existe nenhuma ilegalidade nisso, tudo dentro da legitimidade. A única ilegalidade criminosa, foi um crime de responsabilidade, foi o ministro Barroso interferir no Legislativo a fim de mudar o voto dos parlamentares, né? Então, isso sim é uma ameaça ao Estado democrático de direito, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para você, que não é massa de manobra, que não se deixa ser levado pela mídia marrom. Vocês viram alguma manifestação, ou seja, quando eu falo manifestação, porque quando é assunto de interesse popular, de interesse nacional, né, de vontade soberana do povo, isso se dá através de manifestações, né, no regime democrático. Então vocês viram alguma manifestação para caçar a Jovem Pan? Houve alguma manifestação pública por parte da população, que lá no artigo 1º diz que todo o poder emana do povo. Pois bem, este povo foram às ruas pedir cassação de alguma emissora, e mais especificamente da Jovem Pan? Não houve.
Portanto, o Ministério Público está sendo instrumentalizado, está fazendo parte do sistema. O Ministério Público Federal não está exercendo a sua função, está com desvio de função. Assim como parte da Polícia Federal, que foi cooptada pelo Poder Judiciário, não de forma generalizada, mas especificamente pelo Alexandre de Moraes. A partir do momento que a Polícia Federal cumpre ordens ilegais, ela está desviando de função. Porque o que faz cumprir ordens ilegais é uma Gestapo, é uma milícia, é uma polícia fora da lei. E parte da Polícia Federal está exercendo essa função quando cumpre ilegalidade do senhor Alexandre de Moraes. E agora o Ministério Público querendo caçar a concessão da Rádio Jovem Pan. Começa com a rádio, depois vai para o YouTube e depois vai para a televisão. Começa-se aos poucos. Então, não se deixe ser levado por esta causa que não é da população. Esta causa é de lideranças partidárias de esquerdas que tem envolvimento direto. Está contaminado o Ministério Público, está contaminado o Judiciário nas altas cortes, e o resultado é isso. E usa o nome do interesse público para fazer a vontade deles, que é perseguir toda corrente conservadora à direita do Brasil, sufocar a direita no Brasil. O pensamento direitista, o pensamento conservador está sendo cerceado por todo esse sistema, não é? Aparelhamento, inclusive mais recentemente nas Forças Armadas, através dos generais do alto comando, da alta cúpula, do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal. Todas essas decisões absurdas, eles usam o nome do povo. Diz que é de interesse público, não é de interesse público. Eles estão conduzindo o país para o caminho da tirania. O país está indo para um abismo. Nações do Parlamento Europeu, né? Algumas lideranças políticas já se manifestaram, como por exemplo a primeira-ministra da Itália, que não quis receber o Lula mais recentemente. Não é? Porque está vendo que o governo brasileiro ele se aliou definitivamente com o que há de mais podre na política mundial, que é o caso do Nicolás Maduro, não é? Que é o caso do Daniel Ortega, não é? Do Alberto Fernandes, da Argentina, não é? E tem seus inspiradores, que é o Che Guevara, que é o Fidel Castro. Essa turminha, não é, que por onde passaram deixaram desgraça e miséria. Então, é um absurdo o que estão fazendo com a Jovem Pan. O Ministério Público está querendo aplicar uma multa de 13,4 milhões, que é 1/10 dos seus ativos, dos ativos da empresa Jovem Pan. Não é? Querem quebrar economicamente e até dar sumiço nessa mídia que ainda age com pluralismo, não é? Que está conquistando milhares, milhões de telespectadores no Brasil inteiro, inclusive está derrubando a audiência da Globo. E não me espanta se a Rede Globo estiver por trás dessa medida do Ministério Público, porque todos fazem parte do mesmo sistema. Então é isso, pessoal. Um absurdo, vamos nos manifestar. Não é uma causa popular, não é uma causa legítima. Isso foi decidido em gabinete, certamente o Xandão, com a liderança lá do Ministério Público Federal, né, estão tomando essas decisões porque eles querem nortear o Brasil para o caminho que eles querem, não para o rumo que o povo brasileiro, de modo geral, quer. Um forte abraço a todos.